Fala, turma do sétimo, tudo tranquilo com vocês? Então, eu estou aqui para poder comentar algumas coisas que a gente viu na primeira semana, né? Ou semana um do PET 1, ok? Então vamos lá. Então a gente vai trabalhar a semana um do PET 1. E o que a gente trabalhou nessa semana? Nós trabalhamos as substâncias e as misturas, tá? Então, antes da gente começar sobre o estudo de substâncias, a gente precisa entender o que é matéria, tá? Então eu coloquei essa foto linda aí com crianças brincando, né, com seus familiares, né? E eu coloquei ao fundo um pouquinho de vegetação, tá? Então o que é matéria nessa imagem? Então, se vocês observarem, tudo que vocês estão vendo nessa imagem, a gente chama de matéria, tá? A gente tem aí, as pessoas são matérias, os vegetais é matéria, né? Então, tudo que está aí é matéria. E até o que a gente não consegue ver aí, que é o ar, né? Que a gente precisa, a gente depende do ar para sobreviver, que é de lá que a gente tira o oxigênio que a gente respira, ele também é matéria. Tá? Então a gente pode definir que como tudo que a gente vê ou sente, a gente pode chamar de matéria. Tá? A gente sente, né, que toca na gente, né, no rosto da gente, assim, e isso tudo é matéria. Tá? Ok? Então, mas do que é feita a matéria? A matéria é feita de átomos. Tá? E o que são átomos? Se você pegasse uma pessoa, né, e começasse a desmanchar essa pessoa, desmanchar, 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 você ia chegar até um ponto em que nem com a máquina a gente conseguiria ver aquela partezinha que forma aquela pessoa. Essa partezinha a gente, né, dá o nome de átomo. Né? Isso foi descoberto por um cientista chamado de Dalton. Né? Ele descobriu que a matéria era formada por átomo, ok? Então, mas o Dalton mesmo ele não conseguiu ver o átomo. Ele fez um experimento e chegou a essa conclusão, tá? A gente ainda, infelizmente, a gente não consegue enxergar o átomo, ok? Mas o átomo ele também pode ser dividido, tá? Então, se você pegar o átomo e dividir o átomo, você vai encontrar essas três partes que estão aí na tela: o elétron, né? O escrito aí não está em português, né? Mas a gente tem o elétron, o próton e o nêutron, tá? Essas são as três partes que formam o átomo, que forma toda a matéria que a gente consegue ver, tocar e sentir, ok? Dentro, juntinho aí, a gente está vendo o próton e o nêutron, tá? Essa região do átomo a gente chama de núcleo, tá? E é daí que vem a força nuclear, tá? Que é usado tanto na usina nuclear para gerar energia, tá? Quanto é usado na bomba atômica, tá? Quando você quebra essa estrutura aí que está unindo prótons e nêutrons, você faz a bomba atômica, né? Você libera uma quantidade de energia muito grande, tá? Então aí, e os elétrons, eles estão numa parte do átomo que a gente chama de eletrosfera, ok? Então, se você pegar um átomo e juntar a um outro átomo, você forma as moléculas, tá? Então, o Ti trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, essas esferinhas aqui, o Ti está representando como o átomo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Então, isso aqui é um átomo, ok? Esse aqui é um átomo, ó. Opa, aqui é a mesma cor, vou trocar a cor aqui para mostrar, ó. Esse aqui é um outro átomo, tá? A gente representa com essas bolinhas aqui. A gente não consegue representar os prótons, os nêutrons e elétrons porque são muito pequenos, tá? Então a gente representa aqui os átomos, tá? Aqui eu tenho um átomo que eu chamo átomo de cloro, essa bolinha verde, e essa bolinha preta eu chamo de carbono. Então eu tenho um átomo aqui de carbono, tá? Eu tenho um outro átomo aqui também, ó. Esse outro aqui é cinza. A gente chama isso aqui a gente chama esse átomo aqui de sódio, tá?
esse átomo de sódio, tá? Esse outro átomo aqui, ó, que a gente vai ver agora, a gente chama ele de nitrogênio, tá? A gente chama esse átomo de nitrogênio. São cores que a gente padroniza, tá? Então, toda vez que a gente vê esses átomos, a gente vai lembrar que estrutura que é, que átomo que é, tá? Eu tenho um outro átomo aqui, vou desmontar aqui só para mostrar para vocês. Esse outro átomo aqui é o átomo de oxigênio, né? Muito conhecido aí, né, por nós, né? E esse outro átomo aqui é o hidrogênio. Essa bolinha branca representa o átomo de hidrogênio, ok? Então, eu posso formar moléculas quando eu junto átomos, ok? Então, se eu juntar átomos iguais, aqui eu tenho os hidrogênios, ok? Aqui eu tenho os oxigênios. Olha que legal. Esse aqui é o oxigênio que a gente respira. Olha que legal. E esse aqui é o hidrogênio. Então, se você juntar átomos iguais, esse átomo é igual a esse, né? Esse átomo é igual a esse. A gente fala, então, vou pegar aqui, ó, o meu recipiente, que é um copo, e vou mostrar para vocês, ó. Então, ó, há moléculas, 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 moléculas. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não tenho mais moléculas. Então, essas moléculas, elas são formadas por átomos iguais. Olha que legal, ó. Todos os átomos são iguais. Ó, vou virar aqui o copo. Opa, tá escorregando. Esses átomos são todos iguais, tá? Então, aqui dentro desse copo, eu tenho uma substância que eu chamo de substância simples, tá? Substância simples, ok? Vamos passar o slide aqui, ó. Então, a gente está estudando as substâncias. Essas substâncias são chamadas de substâncias simples, ok? Então, a gente tem a representação das substâncias aí nessa imagem em 3 estados físicos da matéria: no sólido, no líquido e no gasoso, tá? Daqui a pouco eu volto nesse slide aí. Então, olha, esse slide aqui está mostrando o quê? Que eu tenho substâncias simples. Olha que legal, a bolinha branca, ela representa o hidrogênio. Olha lá que legal, ó. Não está igual do slide? Aí, ó. Então, essas são substâncias simples que estão aqui dentro do copo. Vou tirar essas aqui. Opa, vai para lá, bolada. Vamos para lá. E agora eu vou colocar esses dois aqui, ó. Que é os oxigênios, ó. Coloquei oxigênio, coloquei oxigênio. Lá dentro do copo só tem oxigênio, olha que legal. Então aqui eu continuo tendo substância simples, tá? Então por que ela é substância simples? Porque os seus átomos que formam as moléculas são iguais, tá? Então isso aqui é uma substância simples, ok? Beleza. Agora, deixa eu liberar espaço aqui. Eu tenho aqui agora, eu juntei agora essa molécula daqui, ó. Vou fazer uma mágica agora, ó. Vou pegar o hidrogênio com hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio molecular. Vou colocar hidrogênio, vou colocar mais um hidrogênio e agora eu vou colocar uma molécula de oxigênio gasoso ou oxigênio molecular. Vou fazer uma mágica aqui, ó, e olha o que aconteceu. Formei 2 moléculas de água. Olha que legal. Isso são moléculas de água que essa água que a gente bebe todos os dias aí para hidratar nosso corpo, para manter as nossas células vivas. Olha que legal. Fiz uma mágica e transformei o gás oxigênio e o gás hidrogênio em molécula de água. Vou pegar mais umas molequinhas de água, ó, molequinha de água e molequinha de água e mais uma molequinha de água. Ok, beleza. Ó, dentro do meu copo aqui agora eu tenho o que eu chamo de substância
composta. Por que substância composta? Porque a molécula que forma a substância, ela tem mais de um átomo. Ela tem um átomo diferente do outro, ok? Ela tem mais de um tipo de átomo. Então agora eu tenho uma substância composta. Olha que legal. Essa é a água. Essa não é a água que a gente bebe, tá? Essa água que está aqui dentro desse recipiente, desse copo, é a água que a gente vai achar lá no laboratório do cientista, ok? Então, agora, se eu quiser fabricar a água que a gente bebe, o que eu vou fazer? Vou pegar umas molequinhas de oxigênio, vou colocar aqui, ó, molequinha de oxigênio, vou colocar aqui, tá? E vou pegar, eu não apresentei para vocês, mas esse aqui é o sal de cozinha. Lembra que eu mostrei, ó, a bolinha cinza é o sódio e a bolinha verde é o cloro. Então esse aqui é o sal de cozinha. Vou jogar aqui dentro, ó. Deixa eu misturar isso aqui agora tudo. Então essa água que está aqui dentro, olha que legal. Vou fazer uma mágica agora. Pronto. Aí fiz a mágica. Transformei agora em água. Aquilo que eu juntei aqui dentro, o sal de cozinha, as molequinhas de água e as moléculas de oxigênio gasoso, viraram a água que a gente bebe em casa todos os dias. É a que a gente chama de água potável, tá? Então, o que acontece? Isso aqui agora, eu tenho várias substâncias aqui dentro. Então, essas substâncias a gente agora vai chamar de mistura, porque eu estou com várias substâncias aqui dentro. Então, eu tenho o que eu chamo de mistura, ok? Então, isso é uma mistura. Essa é uma mistura que a gente chama de mistura homogênea, tá? Por que ela é homogênea? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Se você olhar de cima a baixo aqui, não é tudo igual? A gente só consegue ver água. Então, a gente fala que isso aqui é uma fase, né? Que por isso que essa mistura é homogênea, tá? Agora, se eu colocasse aqui em cima, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Olha que legal. Eu tenho aqui agora a água e o óleo. Se vocês olharem daqui até aqui, não tem uma certa diferença aqui, olha. Então aqui a gente fala que eu tenho uma mistura heterogênea. Por quê? Se você olhar de cima a baixo, você vê que tem diferença, né? Se você tirasse uma foto aqui agora, você ia ver que essa foto e você cortasse essa foto em pedacinhos, você ia ver que eu tinha pedacinhos diferentes. Então eu tenho uma fase diferente da outra. Então isso a gente chama de mistura heterogênea. Ok? Então, o que acontece quando eu junto, né, que eu fiz aquela mágica lá que eu mostrei para vocês, que eu juntei o hidrogênio, né, mais o oxigênio, cadê o oxigênio? Mais o oxigênio, eu formei então, fiz uma mágica e formei a molécula de água. Mas na verdade, o Ti brincou que não é mágica, isso se chama reação química, tá? Então toda vez que você junta elementos químicos e gera uma substância, né? Então eu peguei substâncias simples e formei uma substância composta. Isso a gente chama de reação. Opa, caiu o oxigênio. A gente chama de reação química, tá? Não é mágica. Eu te brincou, mas isso não é mágica, é reação química. Ok? Então, até a próxima aula e espero que vocês fiquem com saúde e espero que estejam gostando, ok? Abraço a todos e falou!